turma, sejam todos bem-vindos, professor Alex, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Turma, espero que você esteja aproveitando essas aulas, aproveitando esse projeto, né? Não só as aulas de Química, mas também as aulas dos outros componentes curriculares, beleza? Turma, como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer as devidas anotações, né? Está acompanhando o vídeo, então aquela definição, aquela dica que o professor deu, então você passa para o caderno. Também, sempre que for possível, você faça o print da tela, né? Aquele gráfico, aquela tabela, você passa essas informações para o seu caderno e aí você vai continuar os seus estudos. Show de bola? Vamos começar? Bom, essa aula ela faz parte de uma série de aulas relacionadas ao primeiro ano do ensino médio, cujo tema principal são as funções inorgânicas, certo? Os compostos inorgânicos são os compostos químicos que não apresentam o carbono como seu principal elemento, certo? Porque se apresentar o carbono, nós vamos falar de compostos orgânicos, certo? Os compostos inorgânicos, turma, eles se dividem em 4 categorias. Nós vamos ter os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Show? O que é um ácido? Toda substância que, quando dissolvida em água, libera como cátion, né, elemento positivo, o hidrogênio. Turma, se a substância estiver dissolvida em água e liberar como ânion, como um único ânion, partícula negativa, o grupo hidroxila OH-, então nós temos uma base. Agora, a substância foi dissolvida em água e liberou pelo menos um cátion diferente do H+, e pelo menos um ânion diferente do OH-. Então, nós estamos diante de um sal. O sal, ou os sais, melhor falando, é uma gama de compostos. Normalmente, quando a gente fala de sal, a gente remete ao sal de cozinha, mas existe uma gama de sais, ok? Agora, se o composto químico ele for binário, apresentar apenas 2 elementos, e sempre terminar com oxigênio, isto é, o elemento mais eletronegativo é o oxigênio, aí nós estamos falando de um óxido, ok? Ácido, base, sais e os óxidos. Bom, a nossa aula, né, você já observou o tema, questões comentadas. Então, nós vamos, por meio de questões de diversos vestibulares, nós vamos falar dessas funções inorgânicas. Com isso, nós vamos estar relembrando vários conceitos, várias ideias, as classificações, nomenclatura, a diversa importância desses compostos inorgânicos. Show de bola? Vamos começar? Primeira questão, Enem 2019. Observe a escala abaixo, né? Essa escala é uma escala de pH, que é uma medida de acidez. Então vamos lá. O suco extraído do repolho roxo pode ser utilizado como indicador do caráter ácido, pH entre 0 e 7, ou básico, pH entre 7 e 14, de diferentes soluções. Misturando-se um pouco de suco de repolho e da solução, a mistura passa a apresentar diferentes cores, né? Segundo sua natureza ácida ou básica, de acordo com a escala acima, que relaciona a cor final do sistema, né, com a substância, né, que é o indicador, com o pH aproximado que ela possui. Ao testar soluções com suco de repolho roxo, foram obtidos os seguintes resultados. Ok? Então, o suco do repolho roxo, né, na verdade é um extrato. Você pega o repolho roxo, pica, né, corta em pedaços pequenos, faz a fervura desses pedaços, depois você faz a filtração. Esse filtrado, né, esse suco obtido, ele funciona como um indicador. Ele vai mudar a sua coloração de acordo com a presença de um ácido ou de uma base naquela solução. Bom, os resultados obtidos foram o seguinte: o amoníaco, a coloração verde, o leite de magnésia, a coloração azul,
vinagre, coloração vermelho, e o leite, né, leite de vaca, a coloração rosa. Com base nessas informações, as substâncias amoníaco, leite de magnésia, vinagre e leite de vaca têm caráter respectivamente. Então, a gente vai observar aqui, ó, é só você pegar a cor e procurar o pH aproximado. O que nós temos que lembrar? O pH 7 indica um meio neutro. Abaixo de 7, nós vamos ter um meio ácido. E acima do pH 7, né, valores acima de 7, nós vamos ter um meio básico. Show de bola? Então, por exemplo, ó, se a coloração é rosa, nós vamos ter um pH variando, né, de 3 a 5,5. Vou ter um meio, uma solução ácida. Se a coloração for verde, né, o pH vai variar entre 10 e 12,5. Esse pH vai ser correspondente a um meio básico ou alcalino. Então, de acordo com essa combinação de cores, nós vamos chegar a essa alternativa, a letra E. Beleza? Então, é só comparar a coloração com o pH aproximado que foi fornecido na tabela. Show? Próxima questão. A tabela a seguir apresenta algumas características e aplicações de alguns ácidos. Então, nós temos aqui, ó, o ácido muriático. Qual é a sua aplicação, né? Limpeza doméstica e de peças metálicas. Ácido fosfórico, usado como acidulante em refrigerantes. O ácido sulfúrico, desidratante, solução de bateria. Ácido nítrico, indústria de explosivos, certo? Então, nós temos aqui a aplicação de alguns ácidos. Bom, ele pede, ó, as fórmulas dos ácidos da tabela são, respectivamente. Turma, a tabela ela nos dá aqui os ácidos, a nomenclatura dos ácidos, mas a maioria é uma nomenclatura usual. Por exemplo, ó, ácido muriático. Então, o ácido muriático é um nome comercial. Quem é o ácido muriático? É o HCl, é o ácido clorídrico. Beleza? Ácido fosfórico é o H3PO4. Ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, esse com certeza você não tem dúvida da sua fórmula. É o H2SO4. Ácido nítrico, não podemos esquecer, HNO3. Esses 4 ácidos, eles são muito utilizados, né? Tem uma grande aplicação no nosso dia a dia, principalmente na indústria. Então, a gente precisa saber essas fórmulas. Então, ácido muriático é o ácido clorídrico, HCl, ácido fosfórico, H3PO4, ácido sulfúrico, H2SO4 e ácido nítrico, HNO3. A alternativa correta é a letra A. Beleza? Printem essa tela, por favor, porque essas fórmulas você não pode esquecer. Show? Mais uma questão. X, Y e Z representam genericamente 3 ácidos que, quando dissolvidos em um mesmo volume de água a temperatura constante, comportam-se de acordo com a tabela. Então, turma, o que a tabela está nos informando? Então, o número de moléculas dissolvidas e o número de moléculas ionizadas, né? Ou seja, quantas moléculas nós adicionamos naquele volume de água e quantas realmente sofreram a ionização. A ionização é a quebra da ligação entre o hidrogênio e o ânion, que pode ser o cloro, pode ser um grupo, por exemplo, como o grupo SO4, né? A quebra dessa ligação, proporcionada pela molécula de água. Então, isso é ionização. Um ácido forte, a maior parte das moléculas que foram dissolvidas sofrem a ionização. Um ácido fraco, né, do total de moléculas que foram colocadas em solução, poucas ou pouquíssimas sofrem essa ionização. Então, quanto mais ionizado, mais forte o ácido. Quanto menos ionizado, mais fraco será o ácido. Bom, analisa as afirmações considerando os 3 ácidos. Então, ele pede para a gente aqui analisar. Ó. A primeira informação, X representa o ácido mais forte, Z representa o ácido mais fraco,
e Y apresenta um maior grau de ionização. Beleza? Bom, está ou estão corretas? Corretas, alternativa. Vamos lá. Para resolver essa questão, turma, a gente vai usar como artifício o grau de ionização, que chamamos de alfa. O grau de ionização, né, vai ser uma fórmula que vai nos permitir determinar quanto realmente de moléculas sofreram a ionização. Como a gente escreve o grau de ionização? Ó, é o número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas. Então, eu pego a quantidade de moléculas que sofreram realmente ionização e divido pela quantidade total de moléculas, ou seja, inicialmente dissolvidas. Para X, vai ficar 2 dividido por 20, que vai dar 0,1 ou 10%. Né? Se eu multiplicar por 100, eu vou ter a porcentagem, 10%. Y, 7 dividido por 10, 0,7 ou 70%. Z, 1 dividido por 5, 0,2 ou 20%. Show de bola? Bom, X representa o mais forte? Apresenta o maior grau de ionização? Não, não é verdade. Z representa o mais fraco? Ó, qual é a porcentagem do átomo Z? 20%. É maior do que X. Então, o Z não é o mais fraco. Y apresenta o maior grau de ionização, ou seja, a maior porcentagem? Correto, ó, 70%. É o maior valor. Então, resposta correta, alternativa, a letra C. Beleza? Mais uma. Olha só. Uma dona de casa realizou as seguintes operações. Primeiro, ó, bateu em um liquidificador folhas de repolho roxo picadas com um pouco de água e depois aqueceu por 5 minutos. Segundo, separou o líquido, que apresentava a cor roxa, das folhas com o auxílio de um coador e o dividiu em 2 copos. Terceiro, a um dos copos adicionou vinagre, né, que é o ácido acético, e não houve alteração na cor do líquido, ou seja, ele permaneceu roxo. Ao outro copo adicionou leite de magnésia, hidróxido de magnésio, e a cor do líquido passou para verde. Bom, assinale a afirmação correta. Vamos falar de algumas alternativas, turma. Ó, a letra A. O processo de separação utilizado na primeira operação é a destilação. Não. O que ela fez, né, na primeira operação, né, ela aqueceu, né, cortou o repolho em pedaços pequenos, bateu esses pedaços, né, ferveu e depois fez uma filtração e não destilação. A destilação é um processo que vai separar líquidos. E ali nós tínhamos uma parte sólida e uma parte líquida. Então, seria a filtração e não destilação. Letra C. Ó, o processo de separação utilizado na segunda operação é a decantação. Também não. Houve uma trituração e depois uma filtração e não decantação. Decantar seria deixar esse sistema em repouso e aí naturalmente haveria a separação das partes por meio da densidade. Né? Então nós teríamos, nesse caso, as folhas em cima e embaixo o líquido. Por quê? Porque o líquido, no caso a água, é mais denso do que os pedaços triturados da folha, do repolho roxo. Então não foi decantação. O hidróxido de magnésio é um óxido. Turma, hidróxido. Se você encontrar o termo hidróxido, relacione logo com base. Então, hidróxido é uma base. Ó. Hidróxido de sódio, hidróxido de potássio. São bases e não óxidos. Show? Um óxido, a sua nomenclatura é muito fácil. Ó. Óxido de carbono, dióxido de carbono, trióxido de enxofre. Show. Então, óxido, o nome mesmo vai ter o termo óxido. O vinagre é uma base, misericórdia. O vinagre é um ácido. Então, a gente fica com a alternativa letra B. O líquido que apresentava cor roxa, separado na segunda operação, funciona como indicador ácido-base.
Porque nós observamos, segundo o texto, que houve uma mudança na coloração da solução. Houve mudança de coloração, indicador ácido-base. Show de bola, turma? Mais uma questão. Um aluno, trabalhando no laboratório de sua escola, deixou cair certa quantidade de solução alcoólica de fenolftaleína sobre um balcão que estava sendo limpo com sapólio. O local onde caiu a fenolftaleína adquiriu quase que imediatamente uma coloração rósea. Esse aluno, observando a mancha violácea, concluiu que, olha só, sapólio é um produto de limpeza e praticamente todos os produtos de limpeza eles vão apresentar na sua composição bases. Então, o sabão, o detergente, esse próprio sapólio são compostos básicos. Lembre isso aí, uma dica, são compostos básicos. Então, letra A, o sapólio deve ser um meio ácido. Jamais. Ele vai apresentar, ele vai ser um meio alcalino ou básico. Letra C, o sapólio deve ser um meio neutro. Claro que não. O sapólio tem características de um sal. Claro que não. Sapólio, características de base ou meio alcalino. Então, a gente já fica com a letra B. O sapólio deve ser um meio alcalino. Show? Vamos lá, mais uma questãozinha. Urtiga é o nome genérico dado a diversas plantas da família das urticáceas, cujas folhas são cobertas de pelos finos, os quais liberam ácido fórmico. Grave isso aí, primeira dica, ácido fórmico, que em contato com a pele produz uma irritação. Dos produtos de uso doméstico a seguir, o que você utilizaria para diminuir essa irritação é, olha só, ácido fórmico, né, é um ácido. O que neutraliza a ação de um ácido? Vai ser uma base, vai ser um hidróxido. Então, se houve a liberação de ácido, eu vou neutralizar essa acidez por meio da ação de uma base. Aí nós vamos lá. O vinagre é um ácido. Então, se passar o vinagre, eu estou adicionando mais ácido. Isso vai gerar mais irritação. Sal de cozinha, ele vai apresentar, o nome já diz, ele pertence à função sal. O óleo não tem nenhuma característica ácida, ou desculpa, nenhuma característica básica. A coalhada, a coalhada é quando o leite gera pedaços. Isso se deve à produção de ácido lático, certo? Ácido lático, já estou falando, é um ácido. Então, aqui a gente fica com a alternativa letra E, leite de magnésia, que é o hidróxido de magnésio, certo? MgOH2, é uma base. Complete o quadro abaixo com as fórmulas e os nomes corretos correspondentes. Então, aqui, para a gente fechar, nós vamos completar esse quadro. Ó. Observe que nós temos aqui, ó, cátions, ânions, fórmula e o nome do composto. Turma, ó, printem a tela e aqui nós temos o resultado. Ó. A combinação do NH4 com o Cl, ó, fórmula NH4Cl, que é o cloreto de amônio. Ó, a fórmula, o BaCl2 é o cloreto de bário. Cloreto de bário. Então, eu preciso, qual cátion que eu vou precisar aqui? É o cátion bário, Ba2+. Show de bola? Olha só, eu tenho aqui já fornecido o cátion Ag+, qual é o nome do composto? Nitrato de prata. Nitrato de prata, você vai ter como fórmula o AgNO3, nitrato de prata. Combinação do ferro com o enxofre, Fe2S3, sulfeto de ferro 3. Por que ferro 3? Porque aqui o ferro tem uma carga 3+. Ferro com hidróxido, hidróxido de ferro 2. Show de bola, turma? Então é isso, a gente apresentou para vocês as funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e os óxidos, por meio das questões comentadas. Show de bola? Espero que vocês tenham gostado da aula. E turma, ó, até a próxima. Valeu!